Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e essa é a nossa 15ª aula deste módulo em que estamos tratando sobre o acusativo. Eu quero já trabalhar logo as questões aqui das nossas ilustrações para que a gente consiga passar por todos os que a gente tem dentro dentro dessa aula. A gente já está terminando todas essas questões aqui do acusativo. É importante que a gente consiga concluir isso com os elementos das ilustrações, que é justamente para que a gente tenha uma clareza maior dentro desse ponto, né? E a gente não se perca aí diante de algumas possíveis dificuldades que possam aparecer quando a gente vai avaliar esses exemplos, certo? Então, nós temos aqui o texto de Marcos, no capítulo 2, versículo 19, e assim a gente pode lê-lo. Kai eipen autois hoi Jesus, me dinantai hoi huioi tu nymphonos en ho nymphios met auton estin nesteuin Hoson, chronon, husin, ton, niphion, metauton, dinantai, nesteuin. Respondeu-lhes Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente, o noivo não pode durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Então, kai eipen, que é justamente respondeu-lhes, na verdade o eipen respondeu, o eipen é disse, né? Mas como ele está respondendo um questionamento, o disse foi traduzido aí como respondeu, justamente para contextualizar dentro dessa ideia que já está sendo passada pelo texto. Autois está justamente no dativo, respondeu a eles, ou melhor dizendo, respondeu-lhes hoi Jesus, ou seja, respondeu-lhes Jesus. Jesus respondeu a eles. E a pergunta, né? Medinatai, ou seja, podem, ou melhor dizendo, não podem, né? O me é o não, mas ele está fazendo uma pergunta aí meio que retórica, né? Então, por isso ele vai trabalhando essa questão estilística e retórica dentro do texto. Medinantai, podem. Então, podem, porventura. Aí nós temos aqui o jejuar, mas esse jejuar é justamente nesteuin. Então, podem jejuar, hoi huioi tu nymphonos, ou seja, os convidados para o casamento, en ho nymphos, ou seja, enquanto o noivo, metauton estin, ou seja, está com eles. E aí nós temos, né, hoson chronon, melhor dizendo, hoson chronon, durante o tempo, erhusin ton nymphion, ou seja, em que eles têm o noivo, em que estiver presente o noivo, met auton, ou seja, com eles, o dinantai, não podem, nesteuin, que é exatamente jejuar. É um texto um pouquinho intrincado, mas que dá então para a gente entender aí. Então, erhusin, nós temos aqui os acusativos que nós estamos procurando. Então, hoson, chronon, justamente aqui o durante o tempo. E aqui nós temos o verbo erhusin.
que é estar presente, ou melhor, né, estar com eles, certo? Como nós temos aqui meta autônoma. Então, vamos entender aí o que está sendo colocado, né? Ele está dizendo, será que os convidados do casamento, né, os convidados do casamento, será que esses convidados do casamento podem jejuar? E ele diz, durante o tempo em que eles têm o noivo, ou seja, em que o noivo está presente. Então existe um tempo em que esse noivo está presente, certo? Aqui é a presença do noivo. A presença, o tempo de presença do noivo, que começa em um certo horário e termina em um certo horário, né, do casamento. Enquanto o casamento dura, né, o noivo está ali, a presença dele está ali. Ele diz, enquanto o noivo está presente, os convidados não podem jejuar. Enquanto há a presença do noivo, não se pode jejuar. Então, como você pode perceber aí, o que está sendo chamado a atenção é exatamente a ideia de extensão. Ou seja, durante esse tempo de presença do noivo, não se pode jejuar no casamento. E isso é trazido exatamente a partir da ideia do acusativo de extensão de tempo. Não simplesmente do tipo de tempo em que durante a presença do noivo, um dia, aliás, em um certo horário ou em outro horário que ele não estiver, não. É a presença do noivo. Enquanto ele estiver ali, a extensão desse tempo é que não se pode jejuar. Então, é a isso que está sendo chamada a atenção a partir, como já falei, do acusativo de extensão de tempo. Um próximo texto para salientar aqui é Atos 9, versículo 9. Justamente, então, Kai en Hemeras 3 me blepon, Kai uk efagen ude epien. Então, Kai não foi necessariamente traduzido. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, então ele esteve Hemeras 3 dias, me blepon, me negativo, né, partícula de negação, quando o verbo não está no indicativo. Quando o verbo está no indicativo é a partícula u, ou às vezes, como você já pode ver, uk, certo? Ou um ou outro vai aparecer isso no indicativo. Quando nós estamos tratando de outros verbos, de outros tipos de verbo, no caso aqui do particípio, então nós temos a partícula me. Então, me blepon, que é justamente sem ver, sem poder ver. Blepon, o verbo eu vejo, né? Kai, também não necessariamente traduzido. Uk, efagen, então esse durante os quais não necessariamente também foi traduzido. É justamente um acrescentar aí da tradução para que faça sentido dentro do contexto, certo? Mas ele cai uk, ou seja, não comeu, efagen, ude, nem epien, bebeu. Então ele nem comeu nem bebeu. Então fagen, aqui efagen, comeu, você pode lembrar, por exemplo, de qualquer coisa na biologia que fala de fagia, né? Então autofagia ou autofágico, os organismos autofágicos são aqueles que consomem-se, ou seja, comem a si mesmos, ou as ideias de canibalismo, né? Antropofagia, exatamente, comer seres humanos, né? Então, canibalismo é isso aí, antropofagia. Então, as palavras têm a ver com fagia, tem a ver com comer, certo?
Então ele não comeu éfagen, ude epien, certo? Não comeu e nem bebeu. Mas aí a gente também quer entender aqui a ideia do verbo junto com o acusativo, certo? Então nós temos aqui o verbo blepon, e que é exatamente ver, e nós temos o acusativo remeras, certo? Remeras 3 dias. Então o que está dizendo aí para a gente, né? Está dizendo também novamente é uma ideia de uma extensão. Havia 1 dia, 2 dias, 3 dias. 1 dia, vamos dizer aqui, o dia 1 e o dia 2, a extensão do dia 1, a extensão do dia 2 e a extensão do dia 3. Essa extensão aqui, dia 1, dia 2 e dia 3. A extensão a qual está se referindo é que começa aqui e termina aqui. Esse, no caso Paulo, não via, ele não viu. Não foi durante esses dias que ele não viu, tipo, no dia 1 ele não estava vendo, aí mas no dia 2 ele viu, no dia 3 ele passou a não ver tão bem e tal. Não é assim. Durante os 3 dias ele não viu. Essa extensão de tempo que está sendo salientada a partir do acusativo da extensão de tempo, ela enfatiza um tempo inteiro, uma quantidade de tempo em que o apóstolo não via, ele não viu durante esses dias, nem comeu e nem bebeu. Então foi um jejum aí, além da sua cegueira, né, um jejum de 3 dias, justamente mostrado a partir dessa extensão de tempo salientada a partir do nosso acusativo de extensão de tempo, ok? Muito bem. Mais um texto aqui para avaliarmos é o texto de Atos no capítulo 10, versículo 30. Então, Kai ho Cornelius ephei apo tetartes hemeras mechri tautes tes horas emen ten enaten proseuchomenos ento oiko mu kai idu aner este enopion mu en estheti lampra. Ou seja, respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Vamos lá então traduzir. Ho Cornelius, Cornélio, o Kai não traduzido, então ephei, respondeu-lhe. Então, apó tetartes hemeras, ou seja, 4 dias. Então ele diz faz hoje 4 dias, né? Então desde 4 dias. Merri tautes, ou seja, que por volta desta tes horas, desta hora. Emen ten enaten proseuchomenos, ou seja, ele estava observando na casa dele, né? Ento oikomu, em minha casa. Proseuchomenos, ou seja, a 9ª hora de adoração, certo? Ten enaten proseuchomenos, é a 9ª hora de oração. Kai idu, e eis que aner é um homem, esten enopion, ou seja, ele se apresentou diante de mim, né? Mu, enopion mu, diante de mim, en estheti, varão de vestes resplandecentes, né? Lampra, resplandecentes.
resplandecentes. O aner é o varão. Muito bem. Então, ele estava ali observando ten enaten proselhómenos. Então, faz hoje 4 dias, né, que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a 9ª hora de oração. Então, nós temos aqui ten enaten, a 9ª hora, certo? Que indica justamente uma espécie de extensão de tempo, né? Ali sendo colocada ali como o tempo de adoração, né? Então a 9ª hora dessa oração aí que era colocada, como a gente pode perceber aqui no texto de Atos, no capítulo 10, versículo 30. Mais um texto aqui para nós, o texto de Atos 21, versículo 7. E o texto diz exatamente o seguinte: Remeis deton plun, si annuncates apo Tiro, caten tessamen eis Ptolemaida, kai aspasamenoi tus adelphus, emenamen remeran mian par autois. Um texto que nós já até meio que trabalhamos, né? Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Texto que nós trabalhamos na introdução. Vamos ver aqui então. Remeis, quanto a nós, de annuncates, ton plun, de annuncates, concluindo, ton plun, a viagem, o de não traduzido, apó Tiro, de Tiro, catetessamen, chegamos, eis Ptolemaida, ou seja, a Ptolemaida, ou Ptolemaida, depende de como se lê aqui. Cai, não necessariamente traduzido, as passamenoi, onde saudamos, tus adelphus, os irmãos, emeinamen, passando, remeran mian, ou seja, um dia, para autóis, com eles. Então, como você vê aqui, nós temos emeinamen, onde passando, e aqui remeran mian, passando um dia, para autóis, com eles. Como a gente já salientou, não precisamos reenfatizar aqui, somente lembrando que um dia acrescenta aqui, na verdade modifica a ideia do passando, né? Por isso a ideia de extensão. Então, quanto tempo ele passou com eles? Eles passaram um dia, né? Então, a extensão de um dia ali. Um dia tem 24 horas, né? Então, eles passaram essa extensão aqui, certo? A extensão de um dia. E isso salientado pelo nosso acusativo de extensão de tempo. Muito bem. Por último, temos aqui Apocalipse 9:10. Kai errosin uras homoias scopióis kai kentra kai entais urais auton re exousia auton adquesai tus anthropos menas pente. Ou seja, tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então vamos aqui para a tradução. Cai não necessariamente traduzido. Errosin, tinham. Huras, então eles tinham ainda cauda. Homoias, como ou semelhante a.
escorpiões, cai e kentra, que é ferrão. Cai em tais urais, ou seja, na cauda deles, né? Ou seja, eles tinham na cauda. Errousia, então eles tinham poder. Auton adquecem, né? Para causar dano, né? Para causar dano, adquecem, para danificar, causar dano. Tus anthropos, dano aos homens, e aqui o ponto, né, menos pente, ou seja, por 5 meses. Então a ideia aqui que eles podiam causar dano, certo? De que sai aos homens, e aí menos pente, causar dano, nosso verbo, e o acusativo por 5 meses. Então você pode perceber aí que a ideia de extensão que está sendo colocada, eles tinham esses seres, né? Eles tinham esse poder. Que poder era esse? Era um poder de causar dano, de danificar, de causar esse ferimento, vamos dizer assim, né? Essa dor, esse dano, enfim, tendo sido colocado aí dessa forma. E havia uma extensão desse tempo, certo? Então, provavelmente não se está falando de uma dor que vinha e voltava durante alguns dias e tal, durante 5 meses, mas que era um dano que era colocado, né, que era causado durante essa extensão de meses. Então, a ideia é uma extensão mesmo, certo? Então, de 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, do mês 1, do mês 2, do mês 3, do mês 4 e do mês 5. A extensão é essa, certo? Que está sendo trabalhada aqui. Esses seres, eles causavam esse dano por esses 5 meses, dentro dessa extensão desses 5 meses, que era exatamente o tempo em que eles causavam esse dano. Enfim, essa foi a nossa 15ª aula, que tratamos sobre o acusativo. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula nós finalmente encerraremos todos esses pontos. Então, até mais, muito obrigado. Que Deus nos abençoe.